Hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Bom, vou imaginar pela época do ano que a gente vai falar dos livros, os favoritos de 2025, os melhores livros que eu li neste ano. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo de retrospectiva, porque acaba criando um diário de memória, eu acabo voltando naquelas grandes histórias que eu li, e serve também para fazer um apanhado de tudo que eu li esse ano e que eu acho que teve um grande destaque. 25. Eu li 46 livros, que tá dentro da média daquilo que eu espero conseguir ler todos os anos, daquilo que eu gosto de ler. A leitura é muito importante para mim, ele é central na minha vida, então eu realmente trato a leitura como uma prioridade. Por isso eu faço meio que uma prospecção de quanto que eu quero ler nesse ano, e nesse ano eu li 46 livros. Esse ano eu li grandes obras da literatura mundial, muitas obras, eu fiz muitas releituras de obras da literatura nacional por conta da faculdade, por conta do meu trabalho. A parte dos livros nacionais que eu li foram releituras, obras que em algum momento eu já havia tido contato. De maneira geral, eu li mais literatura estrangeira, mas eu li 2 livros que estão juntos como favoritos do ano, que eu não consigo escolher entre 2, que um deles é um grande clássico da literatura universal, para mim o melhor livro escrito por esse autor, e outro é um livro menos conhecido de um autor aclamado por um outro título, mas que esse livro entrou pro meu favorito. Os livros favoritos do ano foram Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, e A Brincadeira de Milan Kundera. O Kundera é conhecido pela Insustentável Leveza do Ser, que todos acreditam ser sua obra-prima, e eu já li. Mas este livro aqui, pra mim, é o melhor livro do Kundera. Eu tive que comprar 2 edições desse livro, porque eu simplesmente estraguei a primeira que eu tinha lido. Eu acabei com a edição, eu tenho essa antiguinha de sebo. Ele está, assim, gente, anotado de fio a pavio. Este livro, eu li ele em fevereiro, e eu falei, acho difícil ter um livro que eu leia esse ano que eu goste mais desse. E eu fiquei obcecada pela obra do Kundera, tanto que depois de ter lido esse livro, eu li outros 4 do autor. Porque eu fiquei simplesmente querendo imergir em tudo que ele escreveu. De tudo que eu li, esse aqui foi o meu favorito. Eu acho que ele é uma obra genial do autor e traz uma perspectiva muito única sobre o período da Guerra. O segundo livro que está figurando no Favoritos do Ano, que divide o posto com A Brincadeira de Milan Kundera, é Os Irmãos Karamazov, Fyodor Dostoiévski, esse grande autor russo. Ele é um calhamaço que eu estou lendo pela segunda vez, estou fazendo já uma releitura desse livro, eu acabei de ler ele esse ano e já estou relendo. E este livro aqui tem simplesmente o melhor capítulo que eu já li na literatura, chamado O Grande Inquisidor. Esse capítulo não é só considerado por mim um dos melhores já escritos em toda a história da literatura. Os críticos falam e se debruçam por estudar esse capítulo. Tanto é, gente, que eu li apenas 5 vezes esse capítulo. Porque ele tem tanto a ofertar, ele traz reflexões e questionamentos tão profundos de uma maneira que nos faz refletir sobre grandes ditames da sociedade ocidental, que uma leitura só desse capítulo não foi suficiente. E este, para mim, é o melhor livro escrito pelo Dostoiévski. Algumas das leituras que vocês vão ver agora, aliás, todas elas, não tem uma ordem do meu favorito para aquele que eu gostei menos. Todas elas figuram entre as minhas melhores leituras do ano, por razões diversas. Seja porque apresentam um tema de uma maneira única e especial, seja porque tem uma construção narrativa de personagens ou uma história extremamente relevante. Tinha como não falar do Colóquio dos Cães, do Miguel de Cervantes, esse conto curtinho, extremamente bem-humorado e muito mais profundo do que tange na superfície. É o diálogo de 2 cachorros e sua reflexão a respeito da vida. O Cervantes tem um talento especial para trazer humor sem deixar raso ou superficial a história em que esse humor figura. Eu gosto que realmente me fez entender por que esse autor é considerado pai da literatura russa. Evgeny Onegin, do Alexander Pushkin. Pushkin conseguiu unir poesia e prosa em uma estrutura textual em que você não consegue fazer essa distinção se isso é uma poesia prosializada ou uma prosa poetizada. Não dá para fazer isso, porque ele constrói o texto de uma maneira tão brilhante que ele é as 2 coisas e nenhuma delas ao mesmo tempo.
muita vontade de ler outras coisas do Pushkin em traduções boas, procurem na história do povo russo e entender por que ele é o pai da literatura russa. O quinto livro é um livro de poesia chinesa de uma autora chamada Yu Xuanji, dessa edição da Unesp, que é muito boa, é uma edição bilíngue, então se você fala mandarim, você vai poder ler no original, e que é um livro muito delicado, muito profundo, mas não é aquela poesia bruta, exagerada. É através da sutileza, da delicadeza, das mais sensíveis metáforas e alegorias que a Yu Xuanji consegue transmitir uma mensagem muito forte, muito intensa. Recomendo demais esse livro. De literatura latino-americana, vocês sabem que essa tem sido a minha obsessão nos últimos anos. Ritos foram De Amor e de Sombra, do Gabriel Garcia Marques, que pra mim ainda é o meu autor favorito da literatura latino-americana. Esse é um livro menos conhecido do Gabo e talvez traga questões um pouco complexas que são abordadas nessa história, mas tem uma construção de personagens e uma narrativa muito, muito envolvente. É A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é uma autora, gente, que eu acabo lendo pelo menos um livro dela por ano, desde que eu me apaixonei por Eva Luna. Esse livro aqui tem um plano de fundo. Vou confessar que o meu favorito ainda é Eva Luna. E um outro que eu li ano passado, foi uma das minhas melhores leituras de 2024, chamado De Amor e de Sombra, que é um dos portugueses favoritos, que eu estou obcecadíssima. O grande Nobel, o único em língua portuguesa, José Saramago. E eu li alguns livros deles esse ano. Li O Ensaio sobre a Cegueira. É um dos melhores livros que eu já li. Mas os meus favoritos, gente, é O Ano de 1993 e O Que Farei com Este Livro. Vou explicar por quê. Esse daqui fala sobre a ditadura salazarista de uma maneira muito especial. E esse daqui é um livro de peças de teatro do Saramago, que tem 3 histórias magistralmente bem escritas. O melhor do Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre as Cegueiras, Intermitências da Morte, você encontra no Que Farei com Esse Livro. Só que em histórias curtinhas, com diálogos ácidos, bem-humorados, interessantes. E a gente tem 2 livros que me surpreenderam. Um, porque eu não imaginava tamanha profundidade numa história curta, de pouco mais de 100 páginas. E o outro, porque é um livro que foge um pouco daquilo que eu costumo ler, é uma literatura contemporânea, mas que me envolveu na história de uma maneira que eu devorei, eu comi o livro. Eu li o livro em 2 dias. E ele se tornou uma das minhas leituras favoritas do ano, se baseado numa história real que me envolveu profundamente, é o Charlotte, de David Foe-Quinoz, baseado na história da Charlotte Salomon, que é uma artista judia alemã da metade do século XX, que acabou sendo morta em Auschwitz. E ele conta a biografia dela, mas de uma maneira romanceada. E normalmente eu não sou muito fã de biografia, mas nessa história me envolveu a ponto de eu ler o livro em 2 dias. Recomendo muito. Pela profundidade numa história tão curta, é o Aranha Negra, do Jeremias Gotthelf, autor alemão. Colocar em xeque crenças que existe dentro da cristandade numa história com pouco mais de 100 páginas, utilizando o mito de Aracne, utilizando um pouco do folclore alemão de uma maneira nada óbvia. Esse livro é realmente muito bom. Os favoritos da literatura nacional são de 3 mulheres incríveis, uma é o primeiro livro dela, o outro eu já li várias coisas dessas autoras. O primeiro deles é Seminário dos Ratos, da minha autora favorita da vida, Lígia Fagundes Telles. O Seminário dos Ratos, alguns contos desse livro são alguns dos melhores que eu já li da Lígia. Eu já falei que pra mim a Lígia é a maior contista que esse país já teve. E ela consegue se superar a cada livro que eu leio. E esse Seminário dos Ratos, gente, é uma das histórias mais interessantes que eu já li. E é um conto curtíssimo, mas que você fica assim, embasbacado quando acaba. Outro é Canção para Ninar. O segundo livro é Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu já li quase tudo que a Conceição escreveu. Normalmente os livros dela são mais curtinhos, mas eu gostei muito da construção de personagens que ela faz nessa história. Eles não são óbvios, eles não são clichês. Ela explora questões muito importantes, principalmente o protagonista, o Fio Jasmin, que tem sutilezas e detalhes que fazem essa história ficar muito relevante. O terceiro livro da nossa lista de literatura nacional é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Esse livro tem muito de realismo mágico, literatura latino-americana, fala sobre a sociedade brasileira, tem personagens muito reais, quase que palpáveis,
numa narrativa dinâmica, interessante e que utiliza uma história real como plano de fundo para construir essa história. As últimas 3 leituras são uma releitura, livro da minha autora favorita, que vocês sempre veem na listinha, super interessante, e se você gosta de humor na literatura, vale a pena conferir. A releitura foi A Megera Domada, do Shakespeare. Eu sei que vocês amam as tragédias, os romances históricos, mas a comédia foi o que me fez me apaixonar por Shakespeare, especialmente A Megera Domada, que eu li nessa edição aqui. Gente, que história, que diálogo, que construção de personagem, que risada. Essa é a minha autora favorita, Marguerite Duras, que sempre figura na lista de favoritos do ano. Não tem como eu não ler nada dessa mulher desde que eu conheci o trabalho dela. Destruir, diz ela, publicado em 1969. Eu vou fazer um vídeo agora no começo do ano com tudo que eu já li da Marguerite Duras e das diferenças que a gente encontra nos livros dela. Mas eu tenho um carinho especial pelas obras que ela publicou entre os anos 50 e o final dos anos 60, e Destruir, diz ela, entra nesse seleto grupo aqui. Adoro construções de personagem, a maneira como eles levantam questões importantes para a sociedade daquela época. E por último temos O Cavaleiro Inexistente, do Italo Calvino, que é o segundo livro de uma trilogia que vai abordar questões importantes a respeito da condição e principalmente da escolha do indivíduo através de figuras que são cômicas, que são divertidas. Esse livro é muito engraçado do começo ao fim, mas é uma graça que às vezes você para de rir e fica pensando sobre aquela questão que está sendo abordada. Gostei muito desse. Essas foram as melhores leituras que eu fiz em 2025. Contei pra vocês brevemente por que essas histórias foram tão importantes pra minha jornada leitora e por que elas me marcaram. Gosto muito desse vídeo de retrospectiva pra relembrar um pouco daqueles grandes livros que eu li ao longo do ano. Até a nossa próxima viagem leitora.